Amém? Por misericórdia. Amém. Assim nos diz a poderosa palavra do Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Estas são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Misericórdia. Eu acho que a gente pode dar graças a Deus com um pouco mais de força, porque Ele é bom, foi Ele que nos atraiu até aqui. Vamos fazer isso de todo o nosso coração. Estas são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Amém e amém. Meus irmãos, graça e paz, que alegria podermos estar aqui reunidos na presença do Senhor nessa manhã linda de domingo. Que bom podermos estar cultuando, entregando a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Até nisso a gente prova da fidelidade e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Estamos aqui enquanto 55 homens estão lá no concílio masculino. Eu tenho certeza que eles têm sido alcançados com a verdade do Evangelho e que voltarão no fim do dia de hoje impactados pelo poder da palavra de Deus e da sua presença para viver uma vida nova aqui fora. A nós cabe a missão de apoiar, de incentivar, de interceder, de receber esses homens que estarão chegando mais tarde aqui, para que, como nossos irmãos, eles possam perseverar nessa caminhada rumo ao céu, de onde viemos e para onde iremos. Meus irmãos, esse salmo, Salmo 27, é um salmo lindo. A sua autoria é atribuída ao rei Davi. E especificamente no versículo 4 que lemos há pouco, nós encontramos uma expressão de verdade que precisa também ser encontrada em nossos corações. Isso que lemos no Salmo 27, versículo 4, precisa ser um anseio do meu e do seu coração. Nós precisamos buscar viver essa verdade contida nessa porção da Escritura como lema da nossa vida, como direcionador dos nossos passos, como anseio no mais íntimo, no mais profundo do nosso ser, do nosso coração. E nós vamos examinar esse versículo de pedacinho por pedacinho, porque eu tenho certeza que a avaliação completa dele tem muito a nos ensinar e a tratar conosco. O texto começa dizendo: uma coisa peço ao Senhor. E vamos começar tratando sobre essa primeira conjunção aí, uma coisa. Uma coisa, meus irmãos, indica prioridade. Nós lemos aqui um texto escrito, uma oração escrita pelo salmista Davi, um rei poderoso, rico, que desfrutava de grande conforto, estrutura e de tudo aquilo que o dinheiro pudesse comprar. Mas no momento em que ele precisa elencar qual seria a coisa mais importante para ele, no momento em que ele poderia dizer ao Senhor e fazer um pedido, um único pedido, ele indica a prioridade do seu coração. Ele indica o que para ele era mais importante, o que é que se destacava acerca das demais coisas. E talvez se eu e você tivéssemos agora a oportunidade de fazer um pedido diante do Senhor, nós pediríamos muitas coisas. Talvez um carro novo, uma casa nova, talvez um marido novo, uma esposa nova, talvez uma festa de casamento, um emprego, uma aprovação no concurso. Os jovens que vão estar fazendo o Enem hoje, com certeza, pediriam para ser aprovados. Mas o salmista, ele nos ensina, e a partir da exposição do seu coração, ele mostra para mim e para você, e ele revela ao meu e ao seu coração, que existe uma coisa que está acima de todas as coisas. Existe uma coisa que deve se sobrepor na nossa vida, apesar dos nossos desejos humanos, apesar das convicções do nosso coração,
apesar dos confortos que esse mundo tem nos ofertado, existe uma coisa que precisa ocupar o primeiro lugar, o lugar mais importante, o centro da nossa vida, o centro da nossa existência. Quando o salmista ele se refere a esta uma coisa, ele está tratando acerca daquela mesma uma coisa que Jesus tratava quando ensinava ali a Marta e a Maria. Maria estava aos pés de Jesus enquanto ele proferia suas palavras, os seus ensinamentos, enquanto Marta agitada, agoniada, querendo deixar tudo pronto, querendo deixar a casa limpa, quem sabe preparando uma comida para o Senhor, para os seus discípulos, reclama ao Senhor de Maria, que estava ali aos seus pés, enquanto ela trabalhando, e o Senhor olha para Marta e diz: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas, porém apenas uma coisa importa. E Maria, pois, escolheu a boa parte. Foi Maria que escolheu esta uma coisa. E esta uma coisa escolhida por Maria é a mesma uma coisa que o salmista retrata quando ele diz que está buscando, que está pedindo ao Senhor. É a mesma uma coisa a qual Paulo ele se remete quando ele diz que tudo aquilo que para ele era lucro tornou-se perda em razão desta uma coisa. Eles estão falando de uma coisa só. Meus irmãos, buscar ao Senhor precisa ser uma prioridade em nossa vida. Precisa ser a coisa mais importante que eu e você fazemos. Quando lemos lá em Gênesis, capítulo 3, depois do Senhor ter criado todas as coisas, Ele dá uma ordem para Adão. Ele diz: Adão, comam de todos os frutos, se alimentem dos frutos do jardim. Apenas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque se comer, certamente morrerá. Nós concentramos o nosso olhar diante desse texto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Adão e Eva não poderiam comer. Amém? Porém, existia uma ordem do Senhor, antes dessa, de que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Existiu a ordem do Senhor para que eles se alimentassem daquilo que Ele estava dando, daquilo que Ele havia plantado no jardim. E sabe qual é o nosso problema? A gente tem sentido fome e desejo por se alimentar das árvores do conhecimento do bem e do mal dos nossos dias, porque nós não estamos nos alimentando com aquilo que o Senhor plantou e deseja incutir na minha e na sua vida. Nós temos sentido desejo por esse mundo, por este século e pelas coisas que o mundo tem ofertado para nós, porque nós não temos nos alimentado daquilo que é espiritual. O mundo tem nos encontrado de barriga vazia, porque nós não temos buscado ao Senhor como essa uma coisa, como a coisa mais importante da nossa vida. Nós não temos feito do Senhor a nossa prioridade. Nós temos nos deixado levar por ventos de doutrina. Nós temos nos levado pelas facilidades desse mundo que jaz do maligno. E por estarmos vazios, por estarmos famintos de algo que nos sacie, é que nós temos consumido tanto o pecado e as armadilhas que o diabo ele tem plantado contra mim e contra você. Antes de ter a consciência do que não devemos fazer, do fruto que não devemos comer, nós devemos nos lembrar daquilo que deve ser o nosso alimento diário, daquilo que deve ser a prioridade para a nossa vida, daquilo que está disponível, como estavam todos os frutos do jardim do Éden. Lembremos-nos da palavra do Senhor, da sua presença, daquilo que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, e nos alimentemos disso, porque se estivermos alimentados, as ofertas do diabo não farão tanto sentido assim para nós. Experimente, saindo daqui, almoçar bem, comer bem até que você esteja completamente saciado.
E aí, depois que você estiver cheio, completo, sem espaço para mais nada, lhe ofereçam a sua comida preferida. Por mais vontade que você tenha, possivelmente você não vai conseguir se alimentar daquilo, porque você já está cheio. Se eu e você estivermos cheios do Senhor, se a minha e a sua vida estiver alimentada por esse Jesus, se fizermos desse Senhor essa uma coisa que ocupa o lugar mais importante da nossa vida, alimentos nos serão ofertados, mas nós conseguiremos recusar, porque já estaremos saciados dele. Essa verdade precisa estar em nosso coração. Quanto nós temos buscado ao Senhor? Quanto do nosso tempo nós temos gastado aos pés de Jesus? Quanto da nossa vida a gente tem usado para glorificar o seu nome, para aprender acerca dele, para nos alimentar do seu evangelho? E o salmista, ele continua: uma coisa peço ao Senhor. Aqui ele indica a presença de uma petição. Primeiro ele define a prioridade, o que seria essa uma coisa. E depois ele segue falando que pediu isso ao Senhor. Meus irmãos, as nossas orações indicam a nossa prioridade. Pelo que é que você tem orado? O que é que você tem apresentado ao Senhor em oração? Porque geralmente nós tratamos com o Senhor, nós apresentamos ao Senhor em oração aquilo que para a gente é mais importante. Se você estiver com um filho doente, internado no hospital, você não vai orar ao Senhor pedindo um emprego novo. Concordam comigo? Você vai orar pedindo ao Senhor a cura do seu filho, porque naquele momento é o que é mais importante para você. E quando examinamos as nossas orações, e podemos fazer isso agora, o que é que nós temos encontrado como prioridade em nossas vidas? Quando olhamos para os pedidos que nós temos feito ao Senhor e que revelam os desejos do nosso coração, o que é que temos desejado? Quais têm sido os nossos anseios? Porque se pedimos ao Senhor, significa que isso é o que temos de mais importante. Precisamos rever as nossas prioridades. Precisamos rever aquilo que para nós é o primeiro lugar, para que possamos apresentar ao Senhor, redirecionados por Ele, aquilo que verdadeiramente importa. Precisamos parar de orar pedindo ao Senhor o que é passageiro como prioridade e passar a orar mais ao Senhor pedindo aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, aquilo que o dinheiro não pode comprar, aquilo que ninguém pode roubar. Precisamos apresentar as nossas orações ao Senhor como sinal da nossa dependência por Ele. A nossa dependência dEle, reconhecendo que não conseguimos sozinhos e que carecemos dEle. Porque Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos aprender a pedir certo, a pedir aquilo que o Senhor anseia para nós, e para isso nosso coração precisa estar alinhado. E assim a gente precisa buscar tanto a ponto de fazer com que a vontade do Senhor ela seja também a nossa vontade e não o contrário. Como muitas vezes temos nos apresentado ao Senhor, pedindo a Ele para mudar de ideia, pedindo a Ele para que a vontade dEle seja aperfeiçoada a partir da nossa vontade. Temos atrasado muitas vezes os planos de Deus para a nossa vida, porque a gente fica insistindo, por conta do nosso orgulho, da nossa soberba, insistimos em fazer com que Deus se molde a nós, se molde ao nosso tempo, às nossas vontades, às nossas prioridades. E Ele vem nos ensinar
que somos nós que temos que nos moldar à vontade dele. E a oração, alinhada ao coração de Deus, revela isso. Mostra o quão dependentes nós somos, até para viver aquilo que ele já determinou para as nossas vidas, até para viver aquilo que é vontade dele para nós. Nós somos dependentes e precisamos buscar ajuda. O salmista, ele segue dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Quantas coisas nós não temos pedido ao Senhor? Talvez a gente até tenha elencado essa coisa como prioridade. Nós até tenhamos entendido no nosso interior que o Senhor é a coisa mais importante que temos na nossa vida. E essa é a coisa que devemos buscar. Talvez a gente até peça ao Senhor pelo avivamento dos nossos corações. Talvez até peçamos ao Senhor que acenda a chama do Evangelho em nós, que acenda em nós o desejo por fazer a sua vontade, mas muitos de nós têm falhado nesse terceiro passo, porque ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Existe uma responsabilidade conferida a mim e a você, a responsabilidade da busca. Existe uma parte que Deus não faz, e qual é? É a nossa. Muitos de nós querem conhecer ao Senhor, querem provar do seu poder, querem ser usados por Ele, querem servir nos ministérios, mas não estão pagando o preço de buscar ao Senhor de todo o seu coração, porque é assim que Ele deseja ser buscado. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de qualquer jeito. É assim que Ele diz na sua palavra. Ou não, buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem no culto de domingo. Não, ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a receita, essa é a forma com a qual Deus deseja ser buscado, é de todo o nosso coração. Nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração, não quando sobra tempo, não quando não tem mais nada interessante a fazer, não quando a gente já cansou de rolar o dedo vendo o Instagram e não tem mais nada interessante para ver nas redes sociais, não quando já fizemos todos os nossos afazeres domésticos, já encerramos o nosso dia de trabalho e aí sobrou um tempinho, então eu vou buscar o Senhor. Quem busca o Senhor assim, não o encontra, porque Ele diz que a gente só vai achá-lo quando buscarmos de todo o nosso coração. Nós precisamos pedir até a ajuda dEle, pedir em oração suporte do Senhor, para que possamos buscá-lo como Ele deseja ser buscado, para que possamos cumprir com a nossa responsabilidade, a responsabilidade que é conferida a mim e a você, para que possamos fazer a nossa parte nessa relação com Jesus, e para que então possamos viver essa realidade estampada pelo salmista Davi. E ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Meus irmãos, isso indica um coração completamente atraído por um lugar que não era o seu próprio palácio, não era a sua própria vida, mas era a presença do Senhor. O que o salmista estava dizendo aqui é que ele não tinha mais interesse por encontros ocasionais com a presença divina. O que ele nos ensina é alimentar em nosso coração um desejo por não mais desfrutar do Senhor somente uma vez por semana, quando a gente vem para a igreja, ou duas no máximo, somente quando tem uma conferência, quando a gente vai para o Souso, quando a gente trabalha no Concílio. Não, isso é muito pouco. O que o salmista está nos ensinando é que a presença do Senhor é algo que precisa ser buscado por nós como lugar de morada, como lugar permanente em nossas vidas, não ocasional, como lugar onde a gente busca todo dia, como a gente busca a nossa casa,
ao fim de cada dia de trabalho, a gente sabe para onde voltar, que a gente possa fazer do Senhor o nosso lugar de habitação, que possamos ser atraídos pelo Senhor, a sua presença, e ver ali a sua glória em nossa vida, no ordinário, no simples. A gente não precisa ver o extraordinário para crer e viver a verdade da palavra do Senhor. É no nosso café da manhã, no almoço, no jantar, é no trânsito, é no trabalho, é levando os meninos para a escola, é estudando. Se fizermos da presença do Senhor o nosso lugar de habitação, faremos dele o nosso lugar seguro e não precisaremos buscar fortaleza em qualquer outro lugar. Faremos do Senhor o nosso castelo forte, e isso é suficiente para mim e para você. Precisamos buscar a sua presença como morada. Ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Contemplação é uma disciplina espiritual. Indicava o propósito para o qual Davi queria estar todos os dias na casa de Deus. Contemplação significa se deixar ser fascinado pelo Senhor. É permitir que os seus olhos brilhem ao olhar para Ele. É permitir desfrutar da sua presença sem segundas intenções, sem pretensões humanas. Como nós temos enfrentado dificuldade em exercer a contemplação do Senhor. A gente busca ao Senhor tantas vezes porque a gente precisa dos milagres das suas mãos, porque a gente precisa do seu agir em nossa vida, porque se não for o Senhor a cura que eu espero, o milagre que eu preciso não vai acontecer, então eu vou buscar. E é verdade. Mas essa não deve ser a primeira motivação da nossa busca ao Senhor. Precisamos nos permitir ser fascinados por Jesus. A gente precisa viver olhando para Jesus como um adolescente apaixonado olha para a pessoa amada. Você já viu como um adolescente, quando se apaixona, ele fica besta, né? O olho brilha, fica com a boca aberta. A pessoa pode estar com o cabelo assanhado, com a roupa mal amanhada, você não vai ver nada disso, porque a paixão acende o coração de uma maneira que a gente se deixa fascinar pelo outro. E tem adolescente apaixonado por aí que eu estou de olho, viu? Mas precisamos olhar para Jesus com essa mesma fascinação, com esse mesmo coração, sem pretensão, sem segundos interesses, apenas por quem Ele é. Eu lhes asseguro que Ele é lindo o suficiente para que possamos passar o resto das nossas vidas e a eternidade inteirinha olhando para Ele, sem abusar, sem se cansar, ou sem perder o brilho nos olhos. Porque o brilho no olho que sai quando a gente olha para Ele é apenas um reflexo do brilho da sua face sobre nós. Precisamos ser fascinados por Jesus. Precisamos querer e buscar a sua presença e morar na sua casa para contemplar quem Ele é. E ele conclui dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Meus irmãos, de acordo com os dicionários do grego e do hebraico, nós encontramos na palavra meditação o significado de buscar, perguntar, considerar, refletir. E é isso que nós precisamos fazer diante do Senhor. Todas essas expressões falam de alguém que busca conhecê-lo melhor. Todas essas expressões dizem respeito a alguém que não se saciou com aquilo que já conheceu de Jesus. Todas essas expressões
falam de alguém que querem conhecer mais profundamente quem Jesus é. E quanto mais a gente busca, mais dele conhecemos. Quanto mais a gente busca, mais ele se revela a nós. E você pode estar na igreja há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos, pouco importa, você precisa continuar buscando o Senhor. Porque ele diz: conheçais e prossigais em conhecer. Nós precisamos meditar nas Escrituras Sagradas, nós precisamos buscar conhecer o coração do Senhor e não parar de sondá-lo até que ele venha, até que alcancemos a estatura de varão perfeito, até que alcancemos aquele grande dia, quando ele virá para buscar a mim e a você, para buscar a sua igreja, a sua noiva. Até lá, existe algo do Senhor que ainda não conhecemos e que precisamos conhecer. O Senhor, ele nos chama a um relacionamento íntimo e profundo. O Senhor, nessa manhã, ele dá um saculejo em mim e em você, para que nós possamos rever as nossas prioridades, para que possamos redirecionar o centro da nossa vida, do nosso coração ao Senhor e à sua presença, para que possamos abandonar o comodismo que tem assolado os nossos dias, o comodismo de achar que o cristianismo é como um grande self-service, onde a gente vem, coloca no prato aquilo que agrada, se alimenta e vai embora. O Senhor tem nos chamado a uma vida inteira, íntegra, diante da sua presença, buscando a sua face, contemplando a sua beleza, meditando na sua palavra, para que possamos alcançar aquilo que ele almeja para mim e para você. Não há lugar de maior segurança do que a presença do Senhor. Não há lugar onde a nossa alma deseja ansiar mais do que essa presença maravilhosa dele. O Senhor deseja tratar isso conosco. O Senhor deseja nos purificar dos desejos por este século, dos desejos mundanos que têm assolado os nossos corações. O Senhor deseja tratar as nossas ansiedades pelo que é passageiro, porque ansiedade na Bíblia, e todas as vezes que o Evangelho se refere à ansiedade, aponta como solução a lembrança de que nós temos um Pai. Aponta como solução a lembrança que nós temos o Senhor sobre as nossas vidas. E nele, as nossas ansiedades, elas são dissipadas. Os nossos medos se vão. Nele, encontramos refúgio e fortaleza, socorro presente no dia da angústia. O Senhor deseja voltar a ser o centro da nossa vida. Ele deseja que a chama do primeiro amor continue queimando em nós, para que vivamos a verdade do Evangelho de uma maneira diferente da qual estamos vivendo. E assim, com certeza, vamos impactar esse mundo com a graça e o poder de Deus, não em nós somente, mas através de nós sobretudo, para que o mundo veja quem Deus é, através da minha e da sua vida. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, a Tua presença, nesse instante, nós Te apresentamos essa uma coisa, a prioridade das nossas vidas, o Senhor. E Te pedimos ajuda para que possamos buscá-la como lugar de habitação, para que venhamos a contemplar quem o Senhor é, fascinados pelo Teu amor, para que possamos meditar dia e noite na lei do Senhor, na Tua palavra, entendendo que existe muito de Ti que ainda precisamos conhecer. Tu és um Deus eterno, Tu és um Deus infinito, Tu és um Deus que precisamos conhecer mais e melhor.
nos ajuda, Senhor, a nos desprender dos desejos desse mundo. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos desprender daquilo que o dinheiro pode comprar, daquilo que o nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas soberbas têm buscado, o reconhecimento humano que tanto temos ansiado, que possamos buscar o centro da Tua vontade, uma coisa mais importante da nossa vida, mesmo que para isso precisemos pagar o preço, mesmo que para isso tenhamos que renunciar, mesmo que para isso tenhamos que abrir mão de coisas que são secundárias e que pouco importam. Vem, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo, nos ajuda a redirecionar a rota da nossa vida, para que possamos caminhar de acordo com os desejos do Teu